Fala também sobre Igor Coronado e mais uma especulação de que ele pode jogar no São Paulo. Preciso te atualizar também sobre Romarinho livre no mercado. Aquele ex-atacante do Corinthians está livre para assinar com quem bem quiser. Preciso contar também que Roberto Firmino, o velho sonho do Corinthians, tem um outro alvo em disputa. E o clube é gigante. As últimas do mercado, Roger Guedes especulado no Cruzeiro, Cuéllar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Cuéllar, você lembra dele? Volante que fez sucesso especialmente com a camisa do Flamengo e contratado no início dessa temporada pelo Grêmio. Passagem pelo tricolor bastante ruim. Só 13 jogos, nenhum gol e uma assistência, tem sido muito mais reserva do que titular e dessa maneira está à disposição do mercado. O Grêmio entende que fez uma contratação equivocada ao fechar com um atleta que havia ficado nos últimos 4 anos na Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Shabab. A verdade é que o Cuéllar chegou fora de forma, demorou para se entrosar e quando ficou bem, muito abaixo do restante do nível do time. Não joga há um mês. E se o seu clube buscar um volante experiente, o Cuéllar com 32 anos de idade pode ser uma alternativa. Tenho certeza que o Grêmio não criará dificuldades. Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter. Até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil. Hora de falar sobre concorrência pesada para o Corinthians e um jogador que é um velho sonho. Roberto Firmino, que está de saída do Al Ahly, já declarou-se corintiano e falou também que tem a vontade de defender seu clube do coração. Poderia ser esse o momento ideal? 33 anos de idade, não fica no Al Ahly, mas de acordo com o jornal espanhol AS, o Real Madrid tem a intenção de contratá-lo. Negociações teriam começado a partir de uma indicação de Xabi Alonso, que busca um centroavante mais experiente. A notícia já repercutiu em vários outros sites espanhóis e é bastante ruim, especialmente para Endrick, centroavante brasileiro que disputa com o Mbappé a condição de titular. Só para lembrar a situação do Firmino, 31 partidas, 12 gols e 10 assistências na última temporada no futebol saudita, mesmo tendo sido excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita depois da chegada do Galeno. Ele foi o grande responsável pelo maior título da história do clube, a Champions Asiática, com gols e assistências na semifinal e também na final. Firmino não pretende continuar por lá, já declarou-se corintiano, mas a tendência é que vai jogar no futebol europeu. A ideia de voltar para a Inglaterra era uma possibilidade. Se essa oferta do Real Madrid se confirmar, a tendência é de acordo breve. Só para completar, o Corinthians quer a expulsão de Maria Ângela de Souza Campos. Conselheira e primeira secretária da comissão de ética do clube, ela foi a responsável por intermediar aquela tentativa de golpe do Augusto, que voltaria ao poder excluindo Romeu Tuma Júnior da presidência do conselho e Osmar Stabile da presidência do clube. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe, ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas
Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança pro Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Hora de falar sobre Igor Coronado. Será que o meio atacante do Corinthians pode pintar no São Paulo? Essa especulação que é antiga voltou à tona nesse final de semana com a informação de que Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, interessa ao Timão. Por indicação do Dorival Júnior, o Corinthians já estabeleceu conversas com o lateral, falta um acordo entre os clubes. E aí tem gente sugerindo que o Corinthians poderia ceder o Coronado para ter o Igor Vinícius numa troca. Não há possibilidade alguma de o Coronado virar reforço do São Paulo. O Tricolor entende que um veterano que custa 2 milhões de reais por mês teria pouco acréscimo no elenco do São Paulo e mais do que isso, concorreria com Oscar e Lucas Moura, com a lógica de trazer mais um jogador veterano para uma posição em que você já tem 2 jogadores veteranos e ao custo de 2 milhões de reais por mês, São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e para contratar jogadores vai precisar abrir mão de outros. Então, descartemos qualquer possibilidade de Coronado jogar no São Paulo. O Tricolor hoje prioriza a busca por um centroavante, o Carlos Vinícius é a primeira opção, embora Lautaro Dias do Cruzeiro tenha sido sugerido. Se pintar um zagueiro pode eventualmente existir negociação, especialmente se o Juan Tressoldi não permanecer no Morumbi. Para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado, Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. Impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos 300 mil reais por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do Tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis. O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. As últimas sobre o Corinthians, o zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, e o lateral esquerdo Thiago Espinosa, do Racing do Uruguai, são alvos do Timão para o segundo semestre. Corinthians que também viu nas últimas horas Augusto Melo e seus aliados atacarem de novo. 4 conselheiros do Corinthians entraram com processos na justiça contra o Corinthians, contra Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. O pedido deles é que seja anuladas todas as decisões recentes, incluindo do afastamento do presidente Augusto Melo, para que ele possa voltar ao cargo. Os 4 conselheiros que assinam esse pedido judicial são Mário Melo, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson Juan. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar gente para defender o ex-presidente Augusto Melo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Conversei com o Chicão, ex-zagueiro alvinegro e que desde o ano passado trabalhava como responsável pela integração da base com o departamento de futebol profissional. O Chicão e o Batata foram dispensados pela nova diretoria. Perguntei a ele se existiu algum motivo, se deram alguma explicação,
E o Chicão me assegurou que ninguém falou absolutamente nada. Não houve uma razão, uma explicação para a dispensa. O que se imagina é que a ligação dele com Augusto Melo foi contratado pelo presidente afastado, pode tê-lo levado a ser dispensado. De qualquer forma, perguntei para o Chicão sobre um balanço dessa passagem e ele afirmou, abre aspas, saio com a consciência tranquila de que o trabalho foi bem feito. E o que mais me deixa feliz é o carinho das pessoas por mim. Recebi várias mensagens de funcionários e jogadores do CT, agradecendo pela parceria, empenho e trabalho. E é nessa parte do trabalho que o Chicão é mais específico e traz até uma revelação. Ele diz, abre aspas, é só ver a quantidade de jogadores da base vendidos nos últimos anos. Recentemente, tivemos uma proposta de 25 milhões de euros pelo Bidon. Essa informação eu não havia escutado em lugar algum. O Chicão ainda completa afirmando que teve a oferta de 14 milhões de euros pelo Guinegão, além da venda em definitivo do Denner para o Chelsea. Só para completar, importante lembrar que o Chicão havia aberto mão de mais ou menos 500 mil reais que tinha recebido do Corinthians para voltar a trabalhar no clube. Agora ele tem direito a um mês de salário, o mês de maio, que ainda não foi pago, além de outros 3 meses como multa rescisória. Ah, só para completar, outra informação super importante. O plano da nova diretoria é demitir até 70 funcionários nos próximos dias. Gente do Parque São Jorge, gente do CT da base e também do CT profissional. A ideia é enxugar, economizar e também abrir mão de pessoas ligadas ao ex-presidente. Boa noite, Nicola. Alguém percebeu que quando o Félix Torres jogou na lateral, o André Ramalho praticamente não passou a bola para ele? Sabe de alguma coisa? Carlos de Barra Velha, Santa Catarina. Confesso, Carlinho, que não reparei. Se houver a oportunidade deles jogarem de novo, eu vou ficar de olho, tá? Confesso que eu não tinha percebido. Fabiano Teles, o Augusto Melo ontem no programa do Bem já falou uma quantidade de mentiras. Meu Deus, o camarada é cara de pau demais. Abraços, Fabiano de Ubá. A grande dúvida que eu tenho não é se ele é mentiroso ou não, mas se ele acredita nas mentiras que ele conta ou não. Porque, de fato, a impressão que eu tenho é que o Augusto é uma máquina de contar mentira, uma atrás da outra. E ele não para de se complicar, né? Porque, por exemplo, a Polícia Civil divulgou que foram feitos 152 mil reais em depósitos picados numa conta do Augusto, tá? Isso está sendo investigado. Esses depósitos entre dezembro de 23 e abril de 2024, todos os depósitos inferiores a R$2.000 e sempre em dinheiro. Isso tem chamado muita atenção. A impressão que a polícia tem é de que esses depósitos frequentes em dinheiro e com valores baixos seriam para que não se identificasse de onde está vindo a origem dos recursos, tá? O Augusto se defendeu afirmando que tem um estacionamento e também um restaurante, deixa eu só ver se é restaurante, e que ele tem um estacionamento e um comércio, e que por isso ele tem acesso a dinheiro vivo, e é por isso que os depósitos estavam sendo feitos dessa maneira, tá? Foram 16 depósitos em dezembro de 23, 17 em janeiro, 10 em fevereiro, 17 em março e abril, tá bom? Total de 152 mil reais. Esse é o mais novo problema com o qual o Augusto tem de se preocupar. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, com quem tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Corinthians, valeu? Já sabe, né, o que fazer, né? Já chega aqui, deixa aquele like maroto pra gente, valeu? Se você gostou do conteúdo, nos fortalece aí com a sua inscrição, caso não for inscrito. Se for inscrito, se quiser se tornar membro, para poder fortalecer mais ainda o nosso trabalho aqui, valeu? Um grande abraço no teu coração, até mais, tchau, fui!